Aleluia. Muitos de nós estivemos neste final de semana mergulhados na presença do Senhor. E é comum nós ouvirmos testemunhos do tipo: eu não queria sair daquele lugar. E de fato esse é o sentimento que muitas vezes paira sobre o nosso coração. Mas a verdade é que nós precisamos sair daquele lugar, porque é aqui que nós precisamos testificar de tudo aquilo que recebemos da parte do Senhor sobre as nossas vidas. E por mais paradoxo que possa parecer, a verdade é que aqui nós devemos ser muito mais plenos do que lá. E é pensando nisso que nessa noite nós queremos compartilhar acerca daquilo que a palavra de Deus ela nos fala sobre a plenitude do Espírito. Porque é a plenitude do Espírito que vai fazer com que tudo aquilo que recebemos ele seja conservado na nossa vida. E quando nós falamos de ter a plenitude do Espírito ou ser cheio do Espírito, nós falamos de ser controlado pelo Espírito do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, o verso de número 18. Um texto bem conhecido. E a palavra do Senhor ela diz assim para nós: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Declare isso comigo, diga assim: deixem-se encher do Espírito. Olhe para essa pessoa linda ao seu lado e diga para ela assim: deixe-se encher do Espírito. Aleluia. Amados irmãos, essa é a palavra do Senhor às nossas vidas. E a palavra do Senhor, ela vem esclarecer-nos de que nós não devemos nos embriagar com aquilo que nos rouba da presença do Senhor. Mas antes nós devemos nos deixar encher pelo Espírito. E é interessante que quando cremos, no ato de crer, todo cristão ele é selado pelo Espírito Santo. Escrevendo aos Efésios, capítulo 1, os versos 13 e 14, Paulo declara essa verdade. Ele diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você pode dizer amém? Sabe, um selo indicava posse e segurança. Portanto, a palavra nos faz entender que no ato de você crer em Cristo, você recebendo esse selo, você passa a ser posse do Espírito do Senhor, e nele você está seguro, assim diz a sua palavra, amém? A presença do Espírito Santo, que é o selo divino, portanto, ele é a garantia para o cristão da sua salvação. Observe que a salvação, ela não é garantia em nós mesmos, mas é uma garantia pelo fato de termos sido selados pelo seu Espírito, amém? Agora observe que esse mesmo Espírito é também o penhor da nossa herança. E penhor aqui é depósito, é entrada. Ou seja, a presença do Espírito Santo é a garantia de que Deus nos dá, de que a nossa salvação ela será consumada, amém? No entanto, é preciso entender que ter o selo do Espírito, que ter o penhor do Espírito, não é sinônimo de ser pleno do Espírito.
São coisas diferentes. Observe que, iniciando a sua carta aos Efésios, Paulo declara: quando vocês creram, vocês foram selados, e o penhor do Espírito é sobre as vossas vidas. Mas agora no capítulo 5, ele declara a essa mesma igreja: mas deixem-se encher do Espírito. É preciso ser cheio do Espírito do Senhor. Nem todos os que têm o selo ou o penhor do Espírito são plenos, são cheios do Espírito Santo. E é interessante que a plenitude do Espírito depende de submissão à vontade de Deus. Então o primeiro toque do Senhor sobre as nossas vidas para a nossa salvação, e Ele nos garante pelo penhor do Espírito que seremos salvos. Mas para que possamos ser cheios, é preciso se submeter à sua vontade dia após dia. Aleluia. E para que isso aconteça, nós precisamos nos deixar encher do Espírito. Interessante que a plenitude do Espírito, ou ser cheio do Espírito, é uma experiência que ela pode ser repetida nas nossas vidas. Isso fica evidenciado em Atos capítulo 2, o verso número 4. Eu queria que você acompanhasse comigo. A palavra do Senhor diz assim, Atos 2, 4. Essa é a ocasião em que se dá o derramamento ou a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, e a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos numa casa, aguardando pela promessa do Senhor Jesus Cristo, e a palavra vai dizer que quando estavam reunidos, de repente, naquele lugar, aí o verso 4 diz assim, olha, todos ficaram cheios do Espírito Santo, aleluia, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse, aleluia. Agora quando você observa em Atos capítulo 4, o verso 31, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, que mais uma vez reunidos, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciaram a palavra de Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor, ela nos faz entender que esse é o tipo de vida que o Senhor tem para nós, uma vida de plenitude, uma vida onde o Espírito Santo de Deus, Ele nos conduz, Ele nos guia, onde Ele é absoluto sobre as nossas vidas, onde nós não temos mais uma vontade que é propriamente nossa, mas a nossa vontade se submete à vontade dEle. E quando isso acontece, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, Ele toma o seu lugar em nós, e nós podemos então ser cheios do Espírito Santo, aleluia. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a plenitude do Espírito, ela está relacionada à alegria. A alegria do Senhor, ela enche o ambiente quando o Espírito do Senhor está no nosso meio. Mas ele também está relacionado à coragem. Aqueles que antes tinham medo, aqueles que antes eram tímidos, agora eles são ousados em testemunhar, porque eles são cheios do Espírito do Senhor. Mas isso também fala sobre a espiritualidade. E quando nós falamos sobre espiritualidade, nós falamos sobre colocar o coração nas coisas do reino. E é isso que nós percebemos na vida desses homens. Eles já não viviam mais para si mesmos, mas eles viviam para o Senhor. E também está muito relacionado ao caráter, porque nós percebemos homens transformados, homens mudados, homens dos quais agora se dava testemunho ao seu respeito. Então a plenitude do Espírito é o controle do Espírito sobre a vida daquele que crê, sobre a vida do cristão. E eu quero então compartilhar algo relacionado a essa verdade nessa noite. E a primeira delas, no texto que lemos lá em Efésios capítulo 5, 18, é preciso entender que a plenitude do Espírito é uma ordem para o cristão.
Quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, deixem-se encher do Espírito. É preciso entendermos essa palavra assim como ela é. E a palavra, portanto, aqui ela é um imperativo. O Senhor está dizendo: ser cheio do Espírito não é uma opção, mas esse ser cheio do Espírito é uma ordem dos céus para a vida da sua igreja. E nós então devemos nos permitir ser cheios do Espírito Santo. Então olha, o selo e o penhor do Espírito são atos divinos na vida daquele que crê, amém? É um ato de Deus sobre a nossa vida, é Ele quem nos sela, e é Ele quem é o penhor na nossa vida. Agora, o ser cheio ou pleno do Espírito, ainda que seja um ato divino, onde o Senhor derrama do seu Espírito sobre a vida do crente, Ele o faz na medida em que o crente se submete ao imperativo divino de ser cheio do Espírito Santo. Quando cremos, somos selados. Quando cremos, recebemos o penhor. Mas quando cremos, precisamos nos submeter à vontade de Deus, para que então possamos ser cheios ou plenos do Espírito Santo. Então, a plenitude do Espírito é a resposta dos céus à obediência na terra. Você pode dizer isso para essa pessoa que está ao seu lado? Então diga assim para ela: a plenitude do Espírito é uma resposta dos céus à obediência na terra. Então, na medida em que somos obedientes à vontade de Deus, na medida em que nos submetemos ao seu querer, mais do seu Espírito é derramado sobre nós. E é assim que nós vamos nos permitindo ser cheios do Espírito do Senhor em nossas vidas. E meus amados irmãos, como é importante nós entendermos isso, porque muitas vezes nós queremos associar o ser cheio do Espírito a uma mística, a algo que parece que vai explodir na nossa cabeça. Mas o Senhor está nos fazendo entender que é pelo ato da obediência na terra que os céus respondem. Então, quando nós obedecemos e nos submetemos ao Senhor e à sua vontade, os céus se abrem sobre nós e o Espírito do Senhor, Ele vem sobre as nossas vidas. Então, ser cheio do Espírito é uma ordem para a igreja do Senhor. E é assim que nós devemos observar essa palavra. Como vimos, a plenitude do Espírito ela é passível de repetições. Quando nós andamos em obediência, mais e mais do Espírito é derramado sobre nós. Sabe, eu entendo que quanto mais nós nos submetemos à vontade do Senhor e à sua palavra, mais plenos do Espírito nós nos tornamos. E a palavra vai dizer para nós que Ele não nos deu um espírito de forma limitada. Então nós podemos experimentar ainda mais do Espírito sobre a nossa vida, amém? E o que é então que vai testificar que nós somos plenos do Espírito do Senhor? E aí eu quero que você entenda que algumas manifestações ou sensações, elas são maravilhosas, mas o que verdadeiramente testifica que somos cheios do Espírito é que nós nos tornamos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então não se trata de sensações, mas se trata de um caráter à semelhança do nosso Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele nos declara como é o caráter do nosso Senhor. Gálatas 5, os versos 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você pode dizer amém? Então, querido, olha, o fruto do Espírito são qualidades
produzidas pelo Espírito na vida daquele que vive em obediência a Ele. O que nós precisamos entender é que não há possibilidade de nós sermos plenos e cheios do Espírito quando vivemos uma vida desassociada da vontade de Deus. Mas quanto mais nos submetemos, quanto mais nos inclinamos à sua palavra, quanto mais obedecemos, mais o caráter de Cristo ele vai sendo formado em nós, de forma que essas virtudes, sim, elas poderão ser vistas em nossas vidas. Por quê? Porque é fruto do Espírito. E se você é cheio do Espírito, você vai frutificar do Espírito, amém? Então não se trata de uma realidade impossível, mas quando nós obedecemos, nós viveremos a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então essas são realidades que nós percebemos a vida daquele que é pleno do Espírito Santo do Senhor. Agora, existem condições para que essa verdade ela seja vista na nossa vida. E nós percebemos algumas delas na sua palavra, e eu quero compartilhar isso com você. A primeira delas, diga comigo assim: uma vida dedicada. Meus amados irmãos, a submissão ao controle do Espírito, embora ordenada, embora seja uma ordem, entenda uma coisa, ela é voluntária. O Senhor coloca diante de nós a sua vontade, mas nós precisamos voluntariamente querer viver essa realidade. E é interessante porque isso exige um ato de dedicação, vontade, empenho, sacrifícios que vão testificar uma vida dedicada. Então, olha, depois de termos experimentado tanto de Deus, o que o Senhor está dizendo para nós, olha, sem uma vida dedicada, tudo isso se perderá. É preciso perseverar, é preciso empenho, é preciso vontade, é preciso sacrifício para que mais do Espírito venha a ser derramado sobre a sua vida. Isso inclui ainda dois aspectos. O primeiro deles é aquela dedicação inicial caracterizada pelo ato de crer. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, a palavra do Senhor vai dizer isso para nós. É interessante porque ele vai dizer assim para nós, olha, e não vos conformeis com este século. O que a palavra do Senhor ela nos faz entender é que nós devemos viver uma vida de inconformidade com a vida de pecado no mundo. Nós não podemos tolerar o pecado em nossas vidas. Nós não podemos dar concessões ao pecado na nossa vida. Antes nós devemos ter uma vida dedicada ao Senhor, à sua palavra e ao seu Espírito. Então a palavra de Deus vai dizer para nós, nesse mesmo texto, quando ele diz assim: ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso fala de dedicação. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, Ele vem declarar na sua palavra: é melhor que você perca um dos seus membros e você venha herdar a vida eterna, do que com todo o seu corpo perfeito você venha a herdar o reino das trevas. E nós entendemos que ele não fala de uma literalidade, mas ainda que se fosse, ele fala de uma dedicação, ele fala de uma vida de sacrifício, de uma vida de empenho, de uma vontade por querer agradar o Senhor e viver para a sua glória. E isso começa, meus amados irmãos, com o ato de crer. Ele está dizendo assim: olha, quando você crê, você é selado
pelo Espírito. Quando você crê, você recebe o penhor da vossa herança, mas você precisa de uma vida dedicada para você ir sendo cada vez cheio e mais cheio e mais cheio do Espírito Santo. Isso não acontecerá sem uma entrega, isso não acontecerá sem que você entregue o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, vidas dedicadas é o que verdadeiramente importa. Porque ainda que as sensações passem, mas quando nós temos uma vida dedicada, o Espírito permanece, aleluia. E esse é o grande desafio das nossas vidas. E a palavra também vai falar sobre uma dedicação contínua. Começa quando você crê, mas ela continua até o chamado do Senhor às nossas vidas. Romanos capítulo 8, a partir do verso 12, a palavra diz assim para nós. Olha o que ele diz para nós, entenda isso. Verso 12: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Você entende isso? A palavra do Senhor está nos fazendo entender: ei, vocês não devem mais nada à carne. Portanto, vocês não devem viver condicionados à carne, às paixões e às concupiscências da carne, porque vocês não são mais devedores a ela, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Aleluia. E como é que nós vivemos uma vida pelo Espírito? Quando dedicamos a nossa vida ao Senhor. O verso 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. O que testifica que somos filhos é quando somos guiados pelo Espírito. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, quando Ele vier, Ele irá vos conduzir, Ele os guiará a toda a verdade. Então é o Espírito do Senhor que nos conduzirá a esse caminho de vida. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia. Querido, o Senhor está dizendo na sua palavra para nós: vocês não receberam o espírito de escravidão, antes pelo contrário, o espírito ele vem justamente quebrar com essa escravidão. E agora nós somos livres e nós podemos viver uma vida dedicada ao Senhor quando nos submetemos à sua palavra. Aleluia. Se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Uma vida dedicada te levará a uma vida consagrada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos viver uma vida consagrada sem dedicação. E é preciso haver dedicação, é preciso haver empenho. Às vezes alguns compartilham comigo: pastor, mas são tantas pressões, mas são tantas lutas. E eu digo: seja bem-vindo à vida cristã. Porque é exatamente isso, a palavra diz que o Espírito milita contra a carne, e a carne contra o Espírito. Então a vida cristã é uma vida de luta para você agradar o Senhor, e não a sua carne, como a sua palavra aqui declara. Nós não somos mais devedores à carne. Nós não devemos mais absolutamente nada à carne. Então, primeiro, nessa metanoia, nós precisamos ser inconformados com a vida de pecado, porque nós morremos para o pecado, porque o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Amém? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6: uma vez que vocês morreram para o pecado, como pois viverão para ele? Portanto, nós somos chamados agora a viver uma vida dedicada. Então, na sua mente,
E agora uma vida condicionada em todos os seus aspectos, uma vida de dedicação ao Senhor. Amém? Uma segunda razão que nós podemos compartilhar, ou uma condição para ser cheio do Espírito Santo, é uma vida vitoriosa. Diga comigo, uma vida vitoriosa. Sabe, meus irmãos, a vitória sobre o pecado nas experiências diárias, ela é essencial para esse controle do Espírito sobre as nossas vidas. Olha o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, verso 30. Efésios 4, 30. Ele diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, diga assim para ela: não entristeça o Espírito do Senhor. Sabe, nós precisamos ter a consciência de que todas as vezes que pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. De que todas as vezes que nós pecamos, nós ofendemos o Espírito Santo. Isso precisa estar vivo na nossa mente. E a palavra do Senhor está dizendo para nós, portanto, não o entristeçam. Não o entristeçam, mas sejam vitoriosos sobre o pecado. É por isso que nós precisamos reagir corretamente à luz da palavra de Deus, quando ela nos é revelada. Olha o que diz primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Primeira João, capítulo 1, verso 7. A palavra diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. O que o apóstolo João está dizendo para nós é que na nossa caminhada de obediência, quando nós andamos na luz, mais luz é lançada sobre a nossa vida. E quando mais luz é lançada sobre a nossa vida, nós vamos sendo purificados pelo sangue de Jesus. E é assim que nós vamos vivendo uma vida de vitória sobre o pecado. Então, o que nós precisamos entender, meus amados irmãos, é que não se trata de algo extraordinário, sublime, suntuoso, mas se trata simplesmente de nós andarmos na luz. Andar na luz é andar em obediência ao Senhor e à sua vontade revelada na sua palavra. E quando então nós submetemos à sua vontade, Ele vai nos purificando, Ele vai nos limpando, e mais do seu Espírito vai sendo derramado sobre nós, e vamos então nos fortalecendo, e vamos nos tornando plenos, e vamos nos tornando cheios, de tal forma que andaremos segundo o Espírito e não segundo a carne. Sabe o que é que a palavra de Deus ela nos faz entender aqui? É que nesse aspecto depende mais de nós do que dele, porque essa é a nossa parte. Isso é aquilo que nos compete. Quando nós falamos de ter uma vida abundante, que essa é a vida que o Senhor tem para nós, nós achamos que isso simplesmente acontecerá na nossa vida. E muitas vezes nós queremos nos isentar do processo que é nosso para que nós possamos viver essa vida. E o Senhor está dizendo: anda na luz, porque se você andar na luz, você vai sendo purificado de todo o seu pecado. Cada vitória sobre o pecado te fortalece. Cada vitória sobre o pecado vai te fazer andar uma milha a mais. Cada vitória sobre o pecado te fará celebrar, até que chegará um tempo
em que aquele pecado que antes te atormentava, ele já não tem mais domínio algum sobre a sua vida. Mas é preciso andar em obediência, amém? E uma terceira condição para ter uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de dependência. Esse é o significado de andar no Espírito. É isso que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, verso 16. Ele diz assim: olha, andai no Espírito. Mas sabe, é preciso entender que nenhum de nós podemos andar no Espírito por nós mesmos. Nós precisamos depender do Espírito, mas eu chamo a sua atenção para que essa expressão andar dá a ideia de continuidade. Isso significa que cada passo da vida cristã deve ser dado na dependência do Espírito, não na sua força, não na minha força, mas na dependência do Espírito, porque só assim é que nós vamos obter vitória sobre a carne, amém? A natureza pecaminosa recebida no nosso nascimento nunca é completamente erradicada da nossa vida. Sempre vai haver uma centelha que vai querer nos segurar, que vai querer nos fazer parar, que vai querer nos impedir de prosseguir. Mas sabe qual é a boa nova da palavra? É que pelo Espírito isso pode ser controlado. Quando a palavra nos fala do fruto do Espírito, o que ele está declarando para nós é: se você for cheio do Espírito, a alegria, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a benignidade estarão em você. Não são próprios seus, mas é o fruto do Espírito. É por isso então que eu preciso depender dele. Então, quando ele vai tomando o seu lugar na minha vida, então eu passo a controlar sobre os impulsos da minha carne. Então nós precisamos, meus amados irmãos, aprender a depender do Espírito Santo, a não querer fazer na nossa força, mas na dependência dele. Dependemos dele quando temos uma vida dedicada. Dependemos dele quando temos vitória sobre o pecado. Dependemos dele quando verdadeiramente compreendemos que é ele. E então nós o buscamos para que ele possa, de fato, nos fazer prevalecer diante dos pecados na nossa vida. E quais são então as consequências de uma vida de plenitude no Espírito? Nós já falamos sobre uma delas, é um caráter semelhante ao de Cristo, é o primeiro. Sabe, quando você é cheio do Espírito Santo, você se torna parecido com Ele. Você se torna semelhante a Ele. Quando eu falo sobre isso, sempre vem à minha mente uma história de um missionário que passou 20 anos numa tribo sem nunca ter podido falar no nome de Jesus. E ele morre naquela tribo e ele é sepultado naquela tribo. E quando eu digo não poder falar no nome de Jesus, é porque o nome de Jesus, ele não poderia ser pregado naquele lugar. E depois da sua morte, com o passar dos anos, as coisas foram se tornando mais maleáveis e alguns missionários chegaram naquela tribo e agora já podiam falar abertamente no nome de Jesus. E quando eles começam a falar no nome de Jesus, a ensinar sobre Jesus, a maneira como ele vivia, a maneira como ele andava, eles começaram a dizer assim: olha, ele nós conhecemos. E eles disseram assim: mas como vocês o conhecem? E alguém já veio pregar sobre ele aqui? Ele disse: não, mas ele viveu entre nós. Ele morreu nessa tribo e ele está sepultado ali. E foram mostrar o lugar onde ele tinha sepultado, porque ele viveu de tal forma a semelhança de Jesus. Ele tinha o caráter de Jesus, que ele foi confundido com Jesus. Isso, meus amados irmãos, é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo não é, sabe, um êxtase.
Ainda que nós podemos sim ter momentos assim, a própria palavra de Deus vai testificar isso para nós. Há momentos em que o lugar vai tremer, há momentos em que outras línguas vão ser faladas, há momentos que cadeias vão se abrir, há momentos em que anjos vão nos visitar. Mas o que de fato testifica que eu tenho uma vida cheia do Espírito é o caráter de Cristo em mim. É quando a minha palavra é como a palavra de Cristo, é quando o meu sim é sim, é quando o meu não é não. É quando ao meu respeito, mesmo que não me conheçam pessoalmente, mas glorificam o nome do Senhor. Um caráter semelhante ao de Cristo. Então, se você não tem sensações, se você não tem arrepios, se você, sei lá, seu corpo não treme, se você não cai no espírito, fique tranquilo com isso, porque isso não é o que verdadeiramente importa. O que importa é você ter o caráter de Cristo. Isso é o que verdadeiramente importa. Isso é o que deve ser visto na sua vida e na minha vida. Uma segunda característica ou consequência daquele que é pleno ou cheio do Espírito é uma vida de adoração e louvor. Olha o que Paulo ele declara ainda aos Efésios, capítulo 5, verso 18 novamente, ele vai dizer assim: não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vida é uma vida de louvor, a sua vida é uma vida de adoração. Não há murmuração, não há maledicência, mas somente adoração, somente louvor. A sua linguagem é uma linguagem celeste, porque quando você é cheio, você exala aquilo do que você é cheio. Então, uma característica daquele que é cheio do Espírito Santo é bendizer o nome do Senhor em adoração e louvor o tempo todo. Então, a maneira como você vive entre os irmãos, é isso que Paulo está dizendo, é com salmos, hinos e cânticos espirituais. A sua palavra é uma palavra que bendiz o nome do Senhor. No verso 21, Paulo vai dizer assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Você pode dizer amém? Diga comigo: submissão. Meus amados irmãos, eis aqui uma característica de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo. É interessante que Paulo vai dizer exatamente assim: sujeitem-se, sujeição, submissão. Somente se sujeita o irmão aquele que é cheio do Espírito Santo, porque aquele que é cheio de si, ele se acha o cara. Aquele que é cheio de si, ele não se sujeita, porque na verdade o seu entendimento ou o seu sentimento é que o outro tem que se sujeitar a ele. Mas quando você é cheio do Espírito, você serve. É como fez o nosso Senhor Jesus Cristo quando disse: o Senhor de toda a glória, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então essa é uma característica daquele que verdadeiramente é pleno do Espírito Santo de Deus. Ele tem o caráter de Cristo. A sua vida é uma vida de adoração, é uma vida de louvor, é uma vida de submissão. Quando a gente começa, sabe, a se achar demais dentro de nós, é porque nós estamos nos esvaziando do Espírito. É hora da gente começar a clamar pela misericórdia do Senhor, para que novamente possamos ser cheios. Sabe, meus amados irmãos, quando nós, como diz assim, nos sujeitamos uns aos outros no temor do Senhor, é porque o Espírito de Deus, ele tem tomado o seu lugar no nosso meio.
É quando a gente, de fato, como diz Paulo, considera o outro superior a nós mesmos. E isso não é uma falsa piedade. Mas aí muitas vezes você vai dizer assim: sabe, pastor, mas às vezes na minha mente, no meu coração, eu me considero superior ao outro. Mas quando você tem essa consciência e você luta contra isso, isso demonstra que você tem buscado ser cheio do Espírito Santo. Agora, quando você se submete a isso, e você de fato acha e você se comporta de maneira a ser superior ao outro, é porque o Espírito Santo, ele já não tem mais o lugar que ele deveria ter na sua vida, na minha vida. Então, a consequência de quem é cheio do Espírito é viver uma vida de submissão. Eu me submeto. Eu não busco querer ser maior do que ninguém, porque eu já entendi pela palavra, como Paulo, quando escreve aos Gálatas, assim: olha, agora que Cristo veio, já não existe mais senhor nem servo, judeu nem grego, homem, mulher, nós somos todos um só. Então, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus, a palavra está dizendo assim: deixem-se encher dele, deixem ele tomar o lugar devido na sua vida, porque quando for assim, sabe, a alegria, ela vai reinar em nosso meio, a bondade, ela vai reinar em nosso meio, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, sabe, isso vai estar exalando entre nós, porque esse é o caráter daquele que nos batiza com o Espírito, daquele que derrama o seu Espírito sobre nós. E entenda, nós não podemos fazer absolutamente nada sem o Espírito. Isso é tão verdade que a palavra de Deus vai dizer que somente depois que o Espírito é derramado sobre Jesus, que ele começa o seu ministério. E não pode ser diferente conosco. Nós precisamos ser cheios do Espírito. E a outra qualidade ou consequência de uma vida cheia do Espírito é o serviço. Ele serve. Ele serve. Eu lembro de um relato que li em um livro chamado Remanescente, falando sobre a restauração da integridade do ministério pastoral. Em uma determinada igreja, abriu-se a oportunidade para que novos pastores fossem enquadrados no corpo de pastores daquela igreja. E aí um dos pastores chega, e o pastor daquela igreja, ele estava pintando as paredes daquela igreja. E aí ele pergunta assim: eu queria falar com o pastor fulano e tal. E ele disse: sou eu mesmo, você tem um tempo para mim? E ele disse assim: pega um pincel aí e a gente vai conversando. E aquilo já causou um impacto na vida daquele homem, porque no seu entendimento ele tinha ido ali para ser um homem que iria simplesmente pregar a palavra, ia compartilhar da palavra. E entenda, de fato esse é o chamado ministerial. Mas quando não há uma disposição para servir, você não pode se enquadrar no chamado do Senhor para a sua vida. E na verdade aquele era simplesmente um teste para ver se aquele homem poderia se enquadrar ou não no corpo de pastores daquela igreja. Sabe, quando você serve para ser notado, o Senhor sabe. E sabe, o diabo também sabe. Porque é verdade que Deus é Espírito, amém? Mas o diabo também o é. Então nós precisamos entender que
o nosso serviço ele só será aceito pelo Senhor quando antes o nosso caráter for semelhante ao de Cristo, quando a nossa vida de fato for uma vida de louvor e adoração a Ele, quando a nossa vida for uma vida de submissão a Ele e uns aos outros. Então o nosso serviço ele será aceito diante do Senhor, porque isso verdadeiramente testificará uma vida de plenitude no Espírito, amém? Quando a gente fala de uma vida de plenitude no Espírito, muitas vezes pode vir logo à nossa mente aquele momento de um derramamento, aquele momento de uma êxtase, aquele momento, sabe, de imposição de mãos, aquele momento extraordinário. Mas às vezes o que nós precisamos é simplesmente de uma compreensão mais profunda, porque às vezes situações assim nos roubam daquilo que de fato deve permanecer. Porque entenda, sensações passam, mas o caráter ele deve permanecer, amém? Então o que é que vai de fato testificar que eu tenho uma vida cheia do Espírito? É quando a minha vida é controlada por Ele, é quando de fato Ele é Senhor na minha vida. Então eu quero orar por você nesse momento. Eu queria que você pudesse colocar de pé, e eu quero orar pela sua vida, para que essas verdades que nós observamos aqui, elas possam encontrar um lugar especial na sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e você colocasse a sua vida diante do Senhor, entendendo que ser cheio do Espírito é uma ordem do Senhor para a sua vida e para a minha vida, amém?